Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço para esclarecer dúvidas e questionamentos ligados ao direito do consumidor. Se você tiver dúvidas ou questionamentos, mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos recebendo o senhor João Custódio, contador. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Gil. É muito bom estar aqui no Consumidor em Pauta, na nossa querida TVE, na TV Pública dos Gaúchos, e que presta um grande serviço aqui à comunidade gaúcha. Vamos então ao primeiro questionamento, João. A pessoa não se identificou e coloca o seguinte: tem um escritório de advocacia com mais 6 sócios. Temos clientes em todo o Brasil. Um dos sócios é responsável pela área financeira, mas não estamos muito tranquilos com a prestação de contas. O que podemos fazer? Bom, primeiramente, obrigado ao telespectador anônimo que mandou essa mensagem, né? E parabenizar também pelo crescimento do escritório, né? Atende todo o Brasil já. Então, o que eu posso recomendar, primeiramente, sim, que importante é definir bem os papéis, e a princípio já está bem definido, que já tem uma pessoa, um sócio dedicado na área financeira, né? Mas o que eu sempre falo é o seguinte, que é a questão da transparência. Essa preocupação com a transparência deve ser muito importante, Gil. E além disso, ter processos bem definidos. Muitas vezes os problemas acontecem pela falta de processos bem definidos. O sócio responsável pela parte financeira não há uma definição de alçadas, por exemplo. O sócio ele pode definir pagamentos até R$5.000. Acima de R$5.000 tem que ter aprovação dos demais sócios. Então, essa definição dos processos é fundamental e muito importante para a questão da transparência. Também eu sempre recomendo, pelo menos, a gente fica os sócios, cada um fica para um lado com bastante, são muitos, o pessoal está bem atarefado e falta tempo para conversar. Então é importante que essa transparência aqui também não seja somente do financeiro, mas também de toda a empresa, tenha um momento mensal para que possam se reunir e cada sócio prestar conta das suas atividades. E nesse momento, o sócio responsável pela parte financeira também apresentar os números. E na falta, se ainda assim redefinir os processos, ter essa reunião mensal, uma alternativa também é chamar a ajuda de um profissional, que pode ser um contador, pode ser um consultor da área financeira, para auxiliar nos relatórios, para que consiga, então, ter mais transparência e que essa comunicação flua melhor. E, em último caso, no caso, contratar um profissional, um auditor, para que possa auxiliar, para ver se todos os documentos ali que são necessários para comprovar as transações estejam de acordo. A próxima questão da senhora Sueli, de Cachoeirinha, ela é uma pauta muito recorrente em situações como ela relata aqui. Ela coloca: estou assumindo como síndica no condomínio em que moro, mas nunca atuei nessa função. O que posso fazer para correr menos risco, João Custódio? Qual o nome dela mesmo? Sueli, de Cachoeirinha. Bom, dona Sueli, muito obrigado pela pergunta, e como o Gil comentasse mesmo, realmente é muito comum, porque hoje, apesar de estar crescendo muito os síndicos profissionais, né, ainda há muitos síndicos orgânicos, ou seja, são de próprios moradores que acabam assumindo. E às vezes tem até aquela briga, ninguém quer assumir muitas vezes essa bronca, né, sobra para alguém. E às vezes essa pessoa não tem todo o conhecimento necessário para fazer a gestão de um condomínio. E, Gil, hoje em dia tem condomínios que têm uma movimentação financeira muito grande. Tem condomínios que têm quase 4.000 moradores, né, uma receita mensal de 500 mil, R$1 milhão mês. Então, às vezes é muita responsabilidade e às vezes a pessoa não tem todo aquele conhecimento e até das
de como gerir e, às vezes, também não tem conhecimento das suas responsabilidades, porque um síndico ele tem muitas responsabilidades civis e até pode ter responsabilidades criminais, se ele não atentar a alguns fatores que são obrigados. Então, o que eu posso comentar para a dona Roseli, que ela, umas alternativas, o primeiro passo é ela se aproximar da empresa que faz a administração do condomínio. Quem é a pessoa que atende, depois procurar ter uma reunião com essa pessoa, verificar como funciona hoje o dia a dia do condomínio, para ela se ater o que acontece no dia a dia, né? Conversar com os funcionários. E uma outra alternativa também, que eu vejo muito, que está crescendo muito nos condomínios, é contratar um serviço que se chama uma auditoria preventiva. Contrata um auditor que faz uma auditoria preventivamente para ver se todos os pagamentos estão sendo realizados, tem a documentação necessária, verifica se todos os contratos estão sendo seguidos à risca, verificar se todas as transferências têm a devida documentação. Às vezes se faz o seguinte, se contrata um serviço emergencial, o prestador quer receber na hora e fica de mandar a nota fiscal depois. E depois acontece, às vezes, não é nem por uma intenção, o prestador esquece de mandar, ela tem a própria atividade profissional, também se esquece, e daí entra o auditor, que ele faça a conferência, se todos aqueles pagamentos têm a nota fiscal. Às vezes tem que pedir para o prestador, olha, faltou a nota fiscal. Então, é uma forma de conseguir se manter em dia, essa auditoria preventiva, está sendo muito comum, porque às vezes se você levar um ano inteiro para ver o que está faltando, já até o prestador até se mudou, fechou, sim, não. E não consegue mais, e ela pode até ser responsabilizada. Então, também verificar se quando tem prestadores de serviços, é muito importante verificar se todos os pagamentos relacionados a fundo de garantia, ao INSS, estão sendo apresentados, porque é muito comum, às vezes a empresa não paga, quebra, e todas as responsabilidades também são solidárias para o condomínio. Então é importante, esse é um papel de uma profissional que tem ajudado bastante os condomínios, os síndicos, até síndicos profissionais têm contratado serviços, mas os orgânicos é fundamental, porque é muita responsabilidade, os valores são muito grandes. A próxima questão, João, ela tem uma certa relação com essa questão anterior, porque tem a ver com a questão de aspecto financeiro. Tá? O Paulo Ricardo, de Porto Alegre, tá? Ele relata, né? Fundei uma escola preparatória para vestibular e concursos há 14 anos. E agora, uma empresa de São Paulo fez uma proposta para comprá-la. E aí a questão e a dúvida dele, João, como faço para saber se o valor oferecido é justo? Bom, Paulo Ricardo, muito obrigado pela pergunta, né? O fato de ter uma empresa de outro estado interessado no seu negócio é porque o seu negócio está indo bem, tem sucesso, claro, né? Tem 14 anos de história, e isso também é uma dúvida muito comum. Quando alguém se interessa, faz uma proposta, a gente, olha, não está à venda, mas daqui a pouco esse valor que está sendo oferecido realmente é o que vale a minha empresa? Então, o que se faz muito comum, o que se faz? Contrata um profissional especialista em avaliação de empresas. Também o pessoal fala um termo mais no jargão aí, o valuation. Para ver quanto vale a minha empresa. Então, o valuation geralmente é feito, se utiliza 3 modalidades mais utilizadas. Uma é o fluxo de caixa descontado. Como é que faz isso? Pega-se os últimos 3 anos do teu movimento financeiro, Paulo Ricardo, as tuas receitas, as tuas despesas, a tua lucratividade, e se faz uma conta estatística e projeta 5 anos para frente. Quanto a tua empresa vai faturar nos próximos 5 anos? Mas faz uma conta estatística para chegar nisso. Ao chegar nessa conta, faz um desconto a valor presente, e isso chega no teu valor da tua empresa. Outra forma é verificar quanto as empresas do teu segmento, no caso, educação, estão sendo comercializadas no mercado. Geralmente se faz um paralelo com as empresas que estão sendo negociadas na Bolsa, no teu caso, no ramo de educação, para chegar num valor de qual o valor que está sendo comercializado uma empresa do teu segmento. Se pega as duas metodologias e chegam num ponto neutro. Uhum. Uma valuation deu 10 milhões, a outra deu 12 milhões, o ponto neutro é 11. Então,
qualquer valor entre 10 e 12 milhões é o valor que vale a tua empresa. Então, tem um valor, tem um serviço técnico que alguém que faz, gera um relatório bem detalhado e que até isso faz parte da tua negociação com essa pessoa que está fazendo a proposta. Ah, João, mas eu posso pedir somente 12? Não, às vezes numa negociação tu já pede 15 para chegar naquele valor que tu, Claro. alvo que tu queres, né? Para pequenos negócios, Gil, o pessoal também faz a questão do múltiplo, né? Pega o seu faturamento e multiplica entre 7 e 15 vezes o faturamento. Um negócio pequeno, um restaurante, uma pizzaria, uma padaria. Ah, quanto vale o meu negócio? Quando o negócio é muito pequeno também, uma alternativa é fazer esse múltiplo, que geralmente fica entre 7 e 15 vezes o faturamento. Uma dúvida agora da Amanda de Canoas, João. Ela coloca o seguinte: a pessoa que realizava os pagamentos da minha clínica de fisioterapia pediu para sair. Será que contratar uma empresa para cuidar do financeiro seria mais barato, João? Bom, Amanda, muito obrigado pela sua pergunta. É uma reflexão importante. Nem sempre, necessariamente, se tu tem, não sei o porte da tua clínica, né, mas se tu tem uma necessidade hoje de uma pessoa com dedicação exclusiva, 8 horas por dia, talvez a contratação de uma empresa terceira pode até ficar um pouco mais cara. Por quê? Porque essa pessoa vai contratar uma pessoa no mercado, vai botar a sua margem de lucro, vai botar o seu tempo de gestão e vai botar os impostos. Então, pode ficar, se é necessário dedicação exclusiva, pode ficar mais caro. Se é uma dedicação que em meio período a pessoa consegue realizar, às vezes até pode ficar mais competitivo o valor. Mas eu vejo uma outra grande vantagem, Amanda, que tem crescido muito no mercado, é a contratação do BPO financeiro, de um serviço terceirizado financeiro, da área financeira. A vantagem é que tu, ao contratar uma empresa, vamos supor, geralmente quando alguém tira férias, tu fica um pouco acumulado, o serviço fica acumulado. Ao contratar uma empresa, essa empresa vai garantir o serviço 360 dias por ano. Então, ela vai conseguir férias, licença saúde, vai ter sempre uma pessoa, porque eles têm uma estrutura para atender você. Então, pode ficar mais caro, não necessariamente, pode ter um valor igual, mas a grande vantagem é que tu vai ter um serviço especializado e ter uma garantia de um serviço, sempre ter alguém para atender você. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para responder questões e dúvidas com o senhor João Custódio em relação ao direito comercial. Voltamos com o Consumidor em Pauta, hoje recebendo o João Custódio, respondendo questões e dúvidas relacionadas ao direito comercial. O Jair de Viamão questiona: estou pensando em empreender por conta própria e estou avaliando a compra de uma mini franquia de bolos. Você acha que vale a pena? Bom, então, parabéns. Então, para pensar em empreender sempre é um desafio muito grande, né? A grande vantagem de pensar numa franquia, numa alternativa de empreender com uma franquia, é que tem uma grande vantagem, que é essa questão de um modelo de negócio já testado e aprovado. Então, você tem toda uma questão de marca estabelecida, processos estabelecidos. Então, você ganha um tempo grande, porque já tem tudo pronto e um modelo que já foi testado e aprovado. Mas sempre é bom muita cautela nesse momento, né? Uma grande sugestão que eu dou a esse nosso telespectador é que ele faça contato com os outros franqueados da rede, para ver se aquilo que está sendo oferecido e prometido para ele, de fato está acontecendo na ponta. Às vezes se fala que tem ganhos muito grandes, e tu vai conversar com um franqueado tal na operação, tu vê que não é tudo isso. Fala-se num payback, num tempo para recuperar o dinheiro investido de 6 meses, e às vezes o tempo normal da média do mercado está sendo 18 meses. Não quer dizer que o negócio ainda fique ruim, mas é importante validar essas informações para ver se ainda assim você tem interesse. Temos agora que esses dias teve um caso
de uma grande franqueadora de chocolates que estava com um grande problema com a sua rede, pois não estava tendo os resultados prometidos, né? Então, eu acho um modelo muito bom, uma ótima alternativa para empreender, mas é importante ter essa cautela para ver se realmente se os outros franqueados estão felizes com a marca. Excelente, João. A questão seguinte é da Laura, de Eldorado. Trabalho como autônoma no ramo de beleza como cabeleireira. Pago o INSS sobre um salário baixo. Entendes que é melhor aumentar o valor de contribuição ou com essa diferença faço uma aplicação financeira? Bom, essa é uma pergunta também que o pessoal dos nossos colegas aqui do Direito Previdenciário, aqui no tipo de programa, que tem até pode complementar essa resposta mais a gente. Mas eu sempre falo sempre que o INSS, o pessoal faz uma relação direta com a aposentadoria. Ela, como profissional autônoma, ela não pode ficar doente. Se ficar doente, ela tem o grande benefício do INSS de ter um seguro. Se ela ficar afastada por uma questão de saúde, uma questão, ela vai ficar totalmente sem renda. Então, o INSS, ele não é somente previdência, ele também é um seguro importante. Às vezes vai jogar um esporte final de semana, torce o tornozelo, quebra o pé, não pode trabalhar, daí tem que... Como é que fica daí? As contas não param, as contas continuam. Então, uma grande vantagem é essa. Daí se tu pagar por um salário mínimo, tu vai ter um seguro de um salário mínimo. Às vezes a pessoa tem lá uma renda de 5 salários mínimos e vai ficar com um só. Uma alternativa, outra questão é também pensar na aposentadoria, porque lá adiante vai passar um tempo e tu vai se aposentar com um salário mínimo e hoje tu tem um padrão de vida de 5 e vai ter uma grande diferença. Então, eu sempre falo que se a pessoa puder contribuir um pouco mais, é importante que ela faça uma contribuição maior. Não quer dizer, eu ainda falo o seguinte, que ela ainda é importante que ela tenha um valor de reserva, que ela faça um investimento, que ela aumente o máximo o INSS, mas que tenha um valor também para emergências. Porque nós também, como profissionais liberais, como autônomos, eventualmente pode acontecer uma emergência e a gente não ter uma reserva. Então é importante que ela faça as duas coisas, mas que ela aumente ainda na medida do possível a contribuição do INSS, porque é um seguro bem importante para ela. O próximo questionamento é do Roberto e tem uma certa correlação, João, com a falta de mão de obra no mercado de trabalho em geral, tá? E ele coloca, né, a minha empresa está crescendo e eu estou vendo a alternativa de contratar estagiários por ser mais econômico. Posso fazer o contrato direto com a faculdade? Bom que é possível. A empresa ela pode fazer um contrato diretamente com a faculdade. A questão é que se tu vai ter, sei lá, 3, 5 estagiários, talvez tu vai ter uma relação com 3, 5 faculdades. Então, tu tem que fazer o contrato a cada vez para cada estagiário, na renovação tem que renovar o contrato. Então, tem que ver se tu tem uma estrutura interna administrativa para cuidar de toda essa questão burocrática dos contratos, das licenças, das férias, entre as licenças do estagiário de 15 dias. Então, é importante que tu tenha, às vezes é mais em conta contratar uma empresa que faz todo esse trabalho de intermediação, vai te liberar teu tempo do administrativo para isso. Mas, sim, é possível contratar direto. Agora, muitas vezes as pessoas estão querendo, vou contratar um estagiário porque vai ser mais econômico. Só que é o seguinte, o estagiário ele é um aprendiz. Então, tu não tem como tu exigir conhecimento e experiência de um estagiário. Então, tem que ver que força de trabalho, o estagiário com certeza ajuda bastante, tu também está contribuindo para formar futuros profissionais, mas não dá para te trocar um profissional experiente por um estagiário que tu vai ter problemas muito grandes na entrega do teu serviço, porque é a pessoa que está começando a sua carreira ainda. Correto. O próximo questionamento é da Paola, de Nova Santa Rita. Ela relata, herdei um imóvel que tem 12 herdeiros entre irmãos, primos e tios. Estamos esperando liberação de documentos para poder vender. Já faz anos.
e temos muitos desentendimentos em virtude das despesas e receitas. O que podemos fazer para melhorar essa relação, João? Bom, Paola, obrigado pela sua pergunta, né? Isso é muito comum, às vezes tu tem uma matriarca, um patriarca que acaba falecendo e tem muitos herdeiros. Isso não é fácil, porque cada um tem seu pensamento, tem problemas, brigas eventualmente, questões emocionais envolvidas, né? Lá no escritório a gente já atende alguns inventários, né, para ajudar nesse processo de prestação de contas, Gil. A gente cuida de todo esse processo, porque tem que pagar o IPTU do imóvel, água, luz, condomínio, muitas vezes, né, tem despesas de manutenção desse patrimônio. Então, a gente pode contratar um profissional, Paula, para auxiliar vocês, porque é um terceiro, né, que não tem relação com nenhum dos herdeiros, e é uma pessoa isenta isenta e profissional para fazer essa prestação de contas. Essa prestação de contas não somente para os herdeiros, mas também para o juiz, porque o juiz também pede para o inventariante, aquela pessoa que fica herdeiro, que fica responsável por gerir o patrimônio, porque ele tem que prestar contas também. Então, é uma excelente alternativa para prestar contas para os herdeiros e depois também para o judiciário, que exige que o inventariante tenha essa prestação de contas. Então, a nossa recomendação é que tenha talvez um terceiro, muitas vezes, que daí fica essa questão emocional apartada, claro, né, isenta, para poder fazer essa prestação de contas. O próximo questionamento também tem a ver com o mercado, João, que está crescendo e cresceu muito nos últimos 10 anos, que são as barbearias. Tá? E o José Luiz de Sapucaia pergunta: a minha barbearia está crescendo, já tenho 2 pessoas trabalhando como barbers. Como faço para regularizar a situação deles sem precisar assinar a carteira de trabalho? Excelente pergunta. Acho que é um campo de trabalho que cresceu bastante, né? Perto do escritório aqui na Bento, acho que tinha 2, hoje tem umas 10. E acho que é uma excelente oportunidade, que fico feliz porque o mercado está crescendo. Nós também atendemos algumas redes de cabeleireiros lá no escritório. E vou ter uma boa notícia: existe o Salão Parceiro. O que é o Salão Parceiro? A barbearia, né, ela faz um contrato de locação de um espaço com o barber, né, com o profissional, e nesse contrato se determina qual é o percentual do serviço prestado que ficará com o salão e o percentual que vai ficar com o profissional, com o barber, no caso, né? Geralmente se fica lá, o barber fica com 40, o salão fica com 60, ou o contrário, conforme o nível e experiência do profissional que está atendendo, esse percentual acaba variando conforme o nível de conhecimento. Mas o salão fica responsável pelo pagamento dos impostos, né? Ele recebe o valor e depois nesse contrato determina: vou repassar esse valor de uma maneira diária, maneira semanal, quinzenal ou mensal. Então tem que ficar um contrato. E esse contrato depois ele tem que ser balizado, homologado pelo sindicato da categoria. Então tu faz para ter validade jurídica, tem que ter documentado, não pode ser só de boca, né? Tem que ter documentado isso, que fica definido todas as regras, e depois é enviado para o sindicato, e o sindicato ele valida esse documento, é registrado lá, e não tem nenhum risco trabalhista. Porque também esse é outro receio, né? Se eu posso ter um processo trabalhista e porque não estou seguindo as regras. Não, mas essa regra é definida. E acho que isso o Salão Parceiro também ajudou, Gil, até no crescimento do negócio. Porque hoje, tanto para as pessoas profissionais que querem trabalhar, tem uma cadeira para trabalhar, e tem o outro que também consegue se expandir o seu negócio. Perfeito, João. Vamos para a última questão. Peço tua atenção em 1 minuto e meio aí para encerrarmos o programa de hoje. A Lilian de Campo Bom, ela pergunta: meu marido e eu já passamos dos 75 anos e estamos pensando em organizar a sucessão para os nossos filhos. Quais as melhores alternativas, João? Bom,
primeiramente, parabéns, porque é um tabu muito para o brasileiro ainda pensar em sucessão em vida, né? Mas é algo muito importante porque ao pensar, ao planejar, se reduz muitos custos e principalmente problemas. Porque se não fica claro isso em vida, como vai ser feita essa divisão, né, essa organização, vai ter gastos maiores e ainda vai ter, às vezes, problemas. Famílias são destruídas, às vezes, por questões de sucessão, né? Tu vê pessoas felizes. Então, uma das alternativas que eu posso falar aqui, no nosso tempo também exíguo, uma alternativa é a criação de uma empresa, uma holding, que vai facilitar depois na sucessão, em que os filhos vão ter cotas dessa empresa e desse patrimônio. E isso vai facilitar bastante essa questão da transição, dessa sucessão dos bens depois para os filhos. Muito obrigado, João Custódio, pelos esclarecimentos. Estamos encerrando o Consumidor em Pauta de hoje. Contamos com a sua audiência na próxima edição. Até lá!